Seja bem-vindo ao Conexões de Integridade. Meu nome é Fernando Henrique Zanoni, sou sócio da CódigoConduta.com e nesse episódio vou conversar sobre compliance em pequenas e médias empresas com a doutora Camila Bulo. A doutora Camila é sócia do escritório Ribeiro da Luz Advogados, é consultora em compliance da Evolure Consultoria, diretora executiva e fundadora do portal Compliance PME, cuja missão é viabilizar programas de integridade nas pequenas e médias empresas, e membro do Compliance Women Committee. É bacharel em Direito, com pós-graduação executiva em Petróleo e Gás pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em Direito Empresarial pela CEU Law School. E aí, Camila, tudo nos conformes? Tudo bem, e você, Fernanda? Tudo ótimo também. Antes da gente iniciar aí o nosso bate-papo, você poderia fazer um breve resumo da sua trajetória e experiência profissional até o momento e explicar para quem está nos assistindo o que é a Compliance PME? Bom, eu tenho 12 anos, mais ou menos, de formada em Direito, como advogada, né? E sempre trabalhei com esse mercado de pequena e média empresa. Com algumas grandes, mas aquele dia a dia de societário e contratos de pequena e média empresa. E sempre vi essa dificuldade de conseguir implementar compliance dentro de organizações menores, né? Por mais que elas tivessem exigências de grandes e de órgãos públicos, o discurso ainda não estava muito claro de o que era necessário, o que precisava fazer, que não era coisa só para grande empresa. Então, eu vi essa dificuldade, sempre acompanhava, estudava o tema de compliance, participava de todos os eventos e tentava trazer o compliance para dentro das pequenas empresas sem sucesso. E aí eu tive essa ideia do portal e comecei a trabalhar consultoria em compliance para pequena e média já tem uns 3 anos, desde a fundação do portal, e a gente sempre tenta, digo eu, porque agora a gente já tem uma equipe maior, a gente sempre tenta trazer, viabilizar conteúdos e ferramentas para as pequenas e médias empresas ou para os consultores das pequenas e médias empresas conseguirem aplicar isso na realidade deles de uma forma muito prática e fácil. Então, hoje, a gente está cada vez, como um bom produto digital, a gente está aprendendo com o mercado e tentando entender o que eles precisam para transformar, criar soluções digitais, e aí a gente conta com muitos parceiros, com os apoiadores da plataforma, com grandes empresas que trazem as necessidades da cadeia de fornecedores deles, que é majoritariamente composta por pequena e média empresa. Então, a gente recebe também o feedback de consultores que atendem empresas pequenas, médias e grandes até, que muitas vezes não conseguem trabalhar da melhor forma que eles poderiam trabalhar por falta de acesso a conteúdo prático e a ferramentas acessíveis. Então, a gente está nesse desafio de tentar construir soluções para atender esse público. E eu acho que a gente já está entrando no 3º ano, sempre com a plataforma evoluindo e se consolidando como uma referência de compliance da pequena e média empresa. Excelente. Dá para se dizer que o Compliance PME é o que no Compliance chama de uma collective action, mais ou menos. Como assim? É aquelas ações coletivas, né, em prol do compliance, de discussões do compliance. Sim. Né? A gente se vê como até uma empresa que tem um objetivo de impacto social, né? Tanto que no início a gente cogitou ser uma associação, uma coisa assim, mas a gente viu que não era isso, que a gente tem um propósito de lucro e tudo mais, mas que ela foi criada com base em gerar impacto social, em resolver um problema social, porque ética, né, e conformidade é uma questão social. A gente tem que trazer isso para a realidade das pequenas e médias e não achar que isso é problema só de grande empresa. Né? Não, muito legal. Parabéns aí pela iniciativa. Camila, cada vez mais nós temos verificado uma evolução acadêmica no que tange aos debates relacionados a compliance, conformidade, integridade corporativa, e muitos dos grandes expoentes do compliance nacional são profissionais que trabalham em grandes corporações.
E muitas dessas corporações, elas já têm um programa robusto de compliance, muito em razão até de obrigações regulatórias dos próprios segmentos de atuação nos quais eles estão inseridos. Só que quem está no dia a dia prestando assessoria ou mesmo atuando na função de compliance de uma pequena ou média empresa, muitas vezes se depara com um cenário muito mais desafiador no que tange, por exemplo, ao suporte da alta administração, recursos para operacionalização do programa, contratação de ferramentas, etc. Né? Na sua opinião, e com base aí nessa sua experiência à frente da Compliance PME, quais que são os maiores desafios enfrentados na implementação de programas de compliance em pequenas e médias empresas? Esse é um assunto que a gente estuda e revisita 500 vezes ao longo do ano, né? Porque a gente acha que o maior desafio é o custo, e aí a gente viabiliza ferramentas, consultoria e conteúdo com baixo custo. Aí a gente descobre que não é só a questão do custo, que por mais que tenha o custo de acesso a ferramentas, conteúdo, consultoria seja baixo, a pequena e média ela não tem pessoas habilitadas para usufruir disso da melhor forma. Então, a gente, diante da dificuldade do custo, a gente chegou em outra dificuldade, que é capacitar melhor esse consultor ou essa pessoa responsável dentro da pequena e média que vai usufruir dessas ferramentas e desse conteúdo, e daí vem a questão das nossas pílulas de conteúdo, dos nossos cursos voltados para a prática, e a gente tem um viés de ensinar como fazer, né? Não só entregar a ferramenta, porque realmente a gente entrega uma ferramenta de análise de risco, de due diligence, né, cadastral, a gente entrega o relatório de 50 páginas, aí a pessoa, tá, e agora, né, o que eu faço com isso? Apareceu um troço aqui, o que eu faço com essa informação? Então, eu acho que hoje os maiores desafios são definitivamente a parte de capacitação / educação, né, da pessoa estar preparada para colocar a mão na massa, e a parte do custo definitivamente, porque as pequenas e médias, as grandes também enfrentam esse problema, mas eu acho que elas resolvem de uma forma mais prática, né? A pequena muitas vezes não tem a menor ideia como é que vai pagar o 13º da folha no final do ano, então eu acho que é outra realidade. Não, perfeito. E que conselho você daria aí para um compliance officer ou até para um consultor recém-contratado por uma empresa de médio porte para iniciar a implementação de um programa de integridade do zero e começar mesmo a implantação? Acho que primeiro devorar todo o conteúdo, e devorar mesmo, ler tudo que tiver, e tem muito material gratuito na própria plataforma da Compliance ME, como em outros lugares, outras consultorias de referência, outros centros educacionais de referência em compliance, né? Devorar todo o conteúdo e, se possível, arrumar alguém que já está atuando na área e se oferecer para ajudar, para poder aprender um pouco mais de prática, né? Para ver, lidar com casos concretos, né? Não ficar só na teoria. Até por conta disso, Fernando, a gente lá na plataforma vai lançar cursos, né, pockets, muito rápidos e muito práticos, com temas que vão ter o objetivo da pessoa sair sabendo fazer uma política de brinde e presente, que vai para a pessoa sair fazendo, simular uma análise de risco de uma pequena organização, de uma organização do terceiro setor, que por incrível que pareça, foi um outro público que a gente mirou na pequena e média empresa e acertou em consultores, em organizações do terceiro setor, o que foi maravilhoso. A gente tem pessoas de departamentos de compliance de grandes empresas que acessam a plataforma, a gente tem um monte de estudantes também, não tem só advogado, que é ótimo, né? Porque a gente tem esse mito que compliance é assunto só para advogado. Então, acho que a minha primeira dica é devorar todo o conteúdo, e tem muito conteúdo gratuito, e se capacitar e tentar chegar junto com alguém que possa ensinar na prática como é que faz, porque a prática faz toda a diferença, né?
Tá certo. E fazer uma imersão no próprio negócio da empresa, né? Entender o segmento, entender quais são as partes interessadas aí do programa, para, como você comentou, fazer uma análise de risco. O mais importante é entender qual que é esse ambiente de controle da empresa, e é uma das partes mais desafiadoras também, na minha opinião. Muito porque, às vezes, o profissional de compliance acaba ficando ali o cavaleiro solitário, né? E não, por vezes não conta nem com o auxílio dos outros gestores da organização, o que é uma falha grande também, que nós temos verificado também na atuação, de simplesmente você contrata um compliance officer, um consultor, e você lava as mãos e ninguém mais, você dá a responsabilidade daquele programa só para o compliance officer, né, o que é um grande erro. Isso acontece muito, né? Até na nossa proposta de trabalho, a gente tem um parágrafo que escreve isso, que a gente não vai fazer isso. A intenção da Compliance PME é empoderar as pessoas que você já tem na sua organização para que elas toquem. A nossa intenção, uma vez alguém falou, mas você vai ensinar as pequenas e médias empresas a fazer com que ele... Eu falo muito em palestras, em eventos, né? O nosso propósito é empoderar o pequeno e médio, e aí eu digo pequeno e médio, qualquer colaborador que lá dentro seja designado para fazer isso, ou o próprio dono, né? Porque PME é muita empresa de dono, a fazer com as próprias mãos, com os recursos que ele tem lá. Não mas precisa ter muito orçamento, precisa de um departamento inteiro, de equipe. Eu falo nos irmãos que não precisa de nada, que precisa a pessoa sentar e aprender e colocar a mão na massa, ela tem que começar. Então, o nosso propósito, a nossa ideia é dar aquele empurrão inicial para a pequena e média empresa, seja por intermédio desse consultor que acessa o nosso conteúdo, ou alguém diretamente, a começar. E daí ele vai refinando, e vai melhorando, e vai evoluindo. Então, e conforme esse consultor ou pequena e média empresa que acessa a nossa plataforma vai amadurecendo no programa de compliance dele, a gente vai estar lá para atendê-lo nos diversos níveis, com ferramentas mais rebuscadas, com conteúdos mais rebuscados. Então, a nossa ideia é introduzir o tema de uma forma fácil e acessível. E dali para frente que ele siga se desenvolvendo. Não, muito bom. A gente também tem uma ideia muito parecida. Nós trabalhamos com o framework do ciclo PDCA na implantação dos programas, só que nós ficamos acompanhando efetivamente o cliente até a parte do P. Depois eu falo, olha, agora cabe a você rodar aí o ciclo PDCA, a gente dá todas as ferramentas, mas são eles mesmos que têm que desenvolver o trabalho, eles que estão no dia a dia, eles que conhecem os riscos, que vão, a partir daquele momento, mapear. Então, e eu também não quero ser um consultor eterno, não é nem justo. Exato. O objetivo do consultor não é para ser esse, né? E se não for desse jeito, a cultura de ética nunca vai se espalhar. Então, tem algumas empresas que, engraçado isso, né? Algumas pequenas, eu tenho visto isso nas pequenas de uma forma bem evidente. Algumas pequenas que já têm a cultura de integridade, de ética lá dentro, porque é tão pequena que todo mundo sabe tudo o que está acontecendo. Só que ela não tem documentado, ela não tem aquilo organizado. Em compensação, você tem empresas um pouco maiores, médias, que têm alguma necessidade de ter um programa de integridade por alguma exigência de alguém, de algum lugar, de algum cliente, de alguma lei, e aí contrata o consultor e fala, resolve isso aí para mim. Recebo um monte de ligação assim, te achei na internet, tem uma licitação para participar, tem uma lei aqui que me exige ter esse negócio, eu preciso de um em 30 dias. Então, assim, tem de tudo, né? E aí, como é que a gente trabalha de uma forma para que isso vire uma cultura da organização e não vire só um papelzinho, né? Um monte de procedimento novo, um checklist para ser marcado. Então, eu acho que a maneira é essa, realmente é empoderar e ensinar pessoas que estão no dia a dia lá para fazer com que o programa de integridade não só seja seguido, mas que vire uma coisa normal ali dentro. Igual tem procedimento para fazer pagamento, para aprovar pagamento, tem procedimento para fazer as coisas. Então, enquanto as pessoas não decorarem o que está lá no manual de conduta ou no código de ética e depender de um consultor perguntar, isso pode?
Isso também eu fico incomodada. Pode fazer tal coisa? Você já leu o código? Consulta o código primeiro, né? Porque é muito mais fácil você perguntar para um consultor externo as coisas do que você aprender aquilo. E aí vem outro desafio, né? Que é a gente treinar essas pessoas para mostrar, treinar e repassar o código e o manual de conduta 500 vezes até a pessoa falar, parar de perguntar para ela, que ela vai mandar eu ler esse negócio 500, as 500 vezes que eu perguntar, as 500 vezes eu vou mandar ele consultar o código. É bem por aí mesmo. Camila, na nossa experiência profissional, né, nós temos atendido várias pequenas e médias empresas de segmentos variados, né, e o nosso ponto focal nessas organizações ele varia bastante. Desde o profissional que também é responsável pelo RH, até aquele que também trabalha com qualidade, o advogado corporativo. Então, varia bastante, financeiro, depende da própria estrutura de governança ali da organização. E essa divisão de atividades pode levar, como você bem sabe, a alguns conflitos de interesse, né? Quando a pessoa usa, digamos assim, dois chapéus, como se costuma dizer. Como que você pode evitar esse tipo de situação nas empresas que, por exemplo, uma questão de budget, tem interesse em implementar um programa de compliance, mas não consegue contratar um profissional específico para atuar nessa função? Eu acho que a gente tem dois caminhos. Um é ter um consultor, uma consultoria externa mesmo, e aí eu digo, e aí não precisa ser full time, né? Quando você diz que a pequena não tem como contratar um consultor, ela não tem como contratar um consultor sênior com não sei quantos anos de experiência para ficar lá 8 horas por dia, mas muitas vezes ele tem como contratar uma consultoria online, uma coisa assim. É um consultor não tenha dedicação exclusiva. Esse é um ponto. Mas o outro ponto mais prático é criar comitê de ética dentro dessa organização. Então, sempre que esse responsável tiver algum conflito de interesse, ele leva o assunto, se exclui do poder de decisão e leva o assunto para o comitê de ética. O comitê é ótimo para essas coisas, né? Primeiro que você traz a alta administração, porque o comitê geralmente, principalmente nas pequenas, né, tem um assento ali da diretoria e traz o RH, traz o financeiro e leva as decisões que não estão em processos, né, pré-definidos ou as revisões de algumas decisões ou a criação de novas políticas, né, e diretrizes para perguntas que sempre vêm, leva esse assunto para o comitê. E aí eu acho que é uma forma prática de você conseguir resolver esse tipo de conflito. E aí, de novo, para criar o comitê, você não precisa contratar um monte de gente. Você pega pessoas que já existem na organização, que já sabem quais são os procedimentos de RH, quais são os procedimentos financeiros e traz essas pessoas para o comitê. Excelente. E a vantagem do comitê também é trabalhar, como você comentou, a questão da multidisciplinariedade mesmo do compliance, né? Você ter visões diferentes, uma visão mais voltada para processos, a outra mais voltada para pessoas, quando você tem um RH participando. Então, realmente é bem interessante, desde que, como você bem pontuou ali, eles também estejam, digamos assim, normatizados por um regimento interno que delimite essa questão aí de eventuais conflitos, né? Camila, há alguns dias, há pouco tempo atrás, aí eu conversava com uma colega de SCCE, que foi compliance officer em grandes multinacionais e atualmente está atuando na organização para a proibição de armas químicas, e perguntei qual que era o papel das grandes corporações para o desenvolvimento do programa de compliance nas empresas menores. Agora, pensando o contrário, aí você entende que as pequenas e médias, elas também têm um papel importante para a melhoria dos sistemas de gestão de compliance das grandes empresas? Eu acho que tem papel fundamental, e às vezes a cadeia de fornecedores é um pouco deixada de lado, né? E aí eu não digo que seja deixada de lado de forma proposital, porque o departamento de compliance da grande, imagina, fazer todos os passos do compliance numa grande organização, com um monte de funcionário, um monte de colaborador, deve dar um trabalho danado. Ainda mais tem que dar um foco na cadeia de fornecedores. Eu não lembro onde foi que eu li essa pesquisa, podia ter trazido. O percentual de fraudes que dentro de grandes empresas, que quando você vai averiguar,
foi cometida lá no fim da cadeia por um terceiro, é um número absurdo, tipo 80%, uma coisa assim. Então, o número não mente, né? Então, você olha que quando se descobre, aí tem casos famosos, né, de mão de obra infantil, mão de obra escrava da cadeia de vestuário, né, de grandes lojas, tudo terceirizado, empresas terceirizadas, quarteirizadas. Então, eu acho que a cadeia de fornecedores não pode ser, tem um papel fundamental, porque ela gera risco para grande, mas eu costumo provocar o pessoal nos eventos, nas palestras, que eu acho que a grande tem uma responsabilidade social de ajudar essa cadeia de fornecedores deles. Eu acho que é muito complexo para a pequena matar um leão por dia e ainda se preocupar com isso. Isso é isso que a gente ouve. Eu não tenho tempo para... Ah, Camila, mas você fala que esse é um desafio novo que a gente está tentando arrumar uma solução agora. Fala, ó, tá bom, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoas. Eu falo, tá, então faz você, faz com o que você tem em mãos. Aí a pessoa me responde, pô, mas essas pessoas têm outras coisas para fazer, tem que vender, tem que dizer que... Então, tem a questão do tempo também. Então, é um desafio enorme trabalhar compliance nas pequenas e médias empresas. Só que é fato que as pequenas e médias empresas compõem majoritariamente a cadeia de fornecedores das grandes. Então, por isso que eu acho que a grande tem essa responsabilidade social de dar uma mãozinha ali, para ajudar o pessoal, porque ela exige, muitas grandes, a gente não pode generalizar, claro, mas muitas grandes exigem coisas das pequenas que elas não têm a menor condição de fazer. A pequena assina, eu costumo dizer nos eventos, eu peço para o pessoal levantar o braço. Quem aqui assina qualquer coisa que o teu cliente mandar você assinar? Se mandar um termo de compliance, uma cláusula de 2 folhas, vai assinar. Então, por isso falar, vamos colocar uma cláusula de compliance e vai resolver tudo. Não vai. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque a pequena vai assinar. Então, daí ela fazer realmente aquilo é outra história. Então, eu costumo provocar as grandes em elas irem um pouquinho além da cláusula do contrato e exigir um pouco mais. Aí eu digo exigir, não é falar, se você não tiver, eu vou cortar você da minha cadeia. Falar, vem cá, você não tem? Por que você não tem? Eu posso fazer, de repente, um treinamento, contratar um treinamento geral para toda a minha cadeia de fornecedores, e aí eu dou o check, ao invés de cada uma individualmente ter que fazer o seu treinamento anual de compliance, sai muito mais em conta grande fazer um para todo mundo de uma vez. Então, assim, eu provoco eu acho que a pequena tem responsabilidade com a grande, sim, mas eu acho que a responsabilidade da grande com a pequena é maior, nesse sentido, porque ela tem muito mais meios, o financeiro que a pequena geralmente não tem e a capacidade que a pequena geralmente não tem, que é o que a gente conversou no início. Então, acho que ela tem uma função social de ajudar a resolver esse problema. Legal. Então, para finalizar, Camila, nos últimos anos, né, nós temos assistido a um boom no que tange as condenações administrativas de grandes empresas e criminais até dos seus executivos ou sócios em decorrência da aplicação da lei anticorrupção e da própria Operação Lava Jato. E isso pode levar alguns sócios e executivos de pequenas e médias empresas a concluir erroneamente que o compliance se resume à anticorrupção e só seria necessário para as empresas que firmam grandes contratos com o poder público ou, eventualmente, participam de licitações. Na verdade, todas as organizações elas estão sujeitas a fraudes ocupacionais, ou talvez corrupções menores, por assim dizer, que afetam as suas operações, trazendo consequências de ordem financeira, de ordem reputacional, etc. Nesse sentido, você poderia citar um caso no qual a falta de compliance ensejou em graves consequências para uma pequena ou média empresa e que não esteja diretamente ligado a suborno de agente público ou situação versando sobre licitações ou contratos administrativos? Eu acho que nas pequenas a gente consegue visualizar melhor o resultado do programa de compliance ou de uma prática de compliance, mesmo que não tenha um programa definido, na parte de fraude. Porque você consegue mensurar melhor, você começa a ter alguns controles, você começa a pegar corrupção privada,
que é um tema que vale uma palestra inteira. Você começa a pegar fraudes de terceiros. Então, um caso que eu posso trazer, que não chegou a gerar consequência, porque no meio do caminho a gente descobriu, já tem mais de 2 anos isso, chegou um parceiro comercial com um projeto ótimo, enorme, é bom demais para ser verdade até. E quando eu cheguei na empresa, essa negociação já estava, o contrato já tinha sido assinado, já tinha sido pago um sinal, e o contrato estava em andamento, e eu estava achando aquele negócio meio esquisito. Só que eu tinha acabado de chegar, e eu falei, olha, eu estou achando isso meio esquisito. Por mais que vocês sejam super competentes no que vocês fazem, tá bom demais para ser verdade, isso tá. Vamos olhar isso com mais calma, vamos olhar quem é essa pessoa. E aí eu pesquisei a pessoa, corri atrás de mais informações da pessoa, e a gente acabou descobrindo que a pessoa, eu achava, a minha desconfiança é que a pessoa estava usando aquele negócio para lavar dinheiro. E, no fundo, depois que a gente descobriu, não era, porque não tinha dinheiro. A pessoa era um estelionatário mesmo, um profissional, com histórico em outros estados e tudo mais. Então, eu sabia que tinha uma coisa errada, eu achei que era uma coisa, mas era outra. Mas a gente pegou no meio, conseguimos desfazer o negócio, cancelar tudo e interromper, evitamos um problema maior. A gente até procurou os outros casos que tinha se envolvido, a gente procurou polícia e tudo mais, mas acabou que o estelionatário sumiu no mundo. Mas foi um caso emblemático porque o contrato tinha sido assinado, já tinha as tratativas, o negócio já estava sendo formatado, mas antes do dia D, a gente conseguiu descobrir, por conta de uma desconfiança, não acertamos exatamente o que era, graças a Deus, porque, né? E conseguimos evitar um problema gigantesco. Então, que podia ter gerado problemas reputacionais, problemas financeiros, problemas fiscais, sei lá mais o quê. Então, eu acho que o que é mais evidente nas pequenas, e muitas vezes elas falam assim, mas eu não tenho muito contrato público, eu não lido com órgão público e tudo mais, ou às vezes lida com fiscal, né, que é mais comum na pequena, lidar com fiscal, e aí você faz um treinamento de relacionamento com agente público e tudo mais, às vezes não passa muito disso, mas a questão das fraudes é muito evidente, de você começar a criar controles e começar a entender que conflitos de interesses muito fortes em algumas áreas que você poderia evitar, alguns acordos esquisitos com parceiros, com fornecedores. Então, eu acho que na pequena um foco interessante é essa questão das fraudes, seja interna ou vinda por terceiro, como essa que eu vivi. Perfeito. Eu faço alguns treinamentos corporativos e quando a gente chega na alta direção, eu gosto de apresentar aquela árvore da fraude, que foi proposta lá por uma associação norte-americana de estudiosos de fraudes, e eu acho interessante porque ela está vários tipos de situações de desvios de conduta que podem acontecer dentro da organização, e a grande maioria dos executivos, dos sócios das empresas, eles nem imaginam que aquilo ali pode estar acontecendo, e a gente sabe também que aqui no Brasil a gente tem esse cenário de muitas empresas com estruturas familiares, com pessoas de confiança, e no fim das contas são bem essas pessoas aí que estão cometendo alguns desvios ou fraudes dentro das organizações. Aí você perde ou não introduz controles internos com base na confiança. Isso, infelizmente, não cabe mais. Né? Tem que lembrar que nada mais é do que o compliance o programa, né, de compliance, né, a documentação, nada mais é do que a formalização de uma cultura de ética. Então, se tem a confiança e você acha que está tudo certo, você vai colocar aquilo no papel e explicar para quem chega depois como é que funciona. Então, a forma de você convencer, né, em empresa familiar isso é muito comum, né, as pequenas majoritariamente são compostas por empresas familiares também, então tem muitos membros da família e levam problemas da família às vezes, né, a questão emocional é muito forte, então outra complexidade das pequenas para a gente enfrentar. É verdade. Camila, eu queria agradecer aí sua participação no nosso projeto.
Foi muito boa aí as suas explicações, suas respostas, práticas, com certeza deixa quem está nos ouvindo aí com uma percepção muito mais fácil aí do compliance, sai um pouco dessa questão teórica para ir para o dia a dia mesmo do compliance, que eu acho que é o objetivo da Compliance PME, aproveitando aí também, te dar os parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, tá um grande sucesso, a gente tem acompanhado aí pelas redes, e eu deixo um espaço aí para você deixar um recado final. Queria agradecer, Fernando, foi um prazer estar aqui com você. Eu sempre gosto de falar, eu costumo dizer que eu sou monotemática mesmo. As pessoas às vezes me convidam para falar de outros assuntos, eu falo, não, eu só falo de pequena e média, porque eu estou aqui para isso. Então, não me vem para pedir falar de compliance trabalhista, compliance aqui, eu estou aqui para falar dos problemas da pequena e média, para trocar e entender como é que eu consigo resolver isso. Então, é quase que uma fixação. Então, obrigada. Queria convidar todo mundo que está assistindo a gente a conhecer a plataforma, né? É www.compliancepme.com.br ou compliancepme.com.br, cada um fala de um jeito. Conheça, deixe seu e-mail para receber nossas newsletters, a gente manda pelo menos uma por mês, a gente está lançando um monte de programas, a gente trabalha por meio de associação. Então, as pessoas fazem uma assinatura que é super baratinha, acho que por mês não dá nem R$ 25, que é para ajudar a manter a gente funcionando, e tem um montão de coisa lá. Tem conteúdo, tem videoaula, tem ferramentas, tem ferramentas dossiê, tem desconto em canal de denúncia, está chegando mais parceiro, com mais opção para a gente ser um hub mesmo, uma referência de outras ferramentas, e a gente está lançando um programa de liderança em compliance, que começa agora em setembro, a turma vai ser fechada já com a Daniela Pescadinha, e a gente está criando cada vez mais soluções e mais formas de se relacionar com o nosso público digitalmente. Então, quanto mais feedback, mais gente deixar o e-mail lá para a gente conseguir trocar, melhor. Então, convido vocês a acompanhar também. Toda quinta-feira a gente faz live no Instagram, está tendo uma agora enquanto a gente conversa até. Então, convidar todo mundo a acompanhar e trocar um pouquinho com a gente. Perfeito, muito obrigado, Camila. Até a próxima, então. Obrigada, Fernando. Um abraço. Tchau.